Meus queridos convidados, falei aqui, né, a gente está falando aí das origens, né, das condições emocionais. Por exemplo, que o pai que não cuida do filho, o pai que não dá tempo, a mãe que não dá tempo e tal, gera isso. E hoje um sentimento forte que tem impedido muita gente de romper, que é a rejeição. Como lidar com isso? A rejeição... Porque ela manifesta na infância, adolescência, fase adulta, e assim vai. Na verdade, nós trabalhamos muito com as crianças essa questão do amor de Deus, né? O amor do Pai, o amor do Senhor para essas crianças. Então, quando nós temos um evento chamado Encontro com Deus para as crianças, então tem um determinado momento em que a gente vai mostrar e vai conversar com elas falando desse amor. Então, eu acho que tudo começa através do amor. E a partir do momento em que a criança tem o entendimento de que Deus, que Jesus o ama, esse é o início, é a primeira etapa dessa questão dos sentimentos começarem a se transformar. Tem crianças que nunca ouviram falar que elas são bonitas, tem crianças que nunca ouviram falar que os cabelos cacheados, que hoje todo mundo tem, né, a mania de querer alisar o cabelo, né, de passar produtos e falar, mas seu cabelo cacheado, seu cabelo é lindo, seus olhos são lindos. Elas choram, pastor, choram de emoção, porque elas nunca ouviram isso. Então é o início dessas emoções serem transformadas. Pelo contrário, né? Até dentro dessa rejeição, o que elas ouviram foram o contrário. Exatamente. Vocês são feias, vocês não conseguem, vocês não podem, você nunca vai chegar lá, você nunca vai ser ninguém na vida, você é um preguiçoso. E a criança cresce com essa dificuldade. Nisso. Ela cresce rotulada, né? E acreditando nisso. Acredita, né? Isso aí é um sofisma que passa a ser uma realidade para ela. Aí quando chega lá na hora do vestibular, eu não consigo, eu não vou, não vai dar certo, eu não consigo mudar, porque eu sou assim, eu já sou assim desde pequeno, não é isso? Então, casamentos se formam desestruturados assim também, porque o marido não consegue amar a esposa não consegue amar o marido, é uma situação delicada. A pessoa, nós queremos, na verdade, é sermos aceitos, né? Quando ela canta, existe um lugar, lindamente, né? Uma abençoada música e voz, é esse lugar que a gente quer ocupar. O ser humano quer ocupar um lugar de aceitação, de ser amado. Acontece que nós vivemos numa sociedade tão rotuladora que o bonito é ter o cabelo assim, o olho assim, o corpo assim, estudar isso, né? Parece que vão saindo rótulos que se a pessoa não se adequa àquilo, ela se sente rejeitada ou é rejeitada mesmo. Daí a importância da família passar essa segurança, esse lugar de conforto e segurança, de que você pode ser o que você for, Deus te criou assim para ser uma bênção e vai te usar dessa maneira, e ela aprender a lidar com isso. Esse é um caminho. Tem se falado muito sobre a criança, o adulto que não teve uma construção emocional, uma inteligência emocional bem construída, né? Mas, por exemplo, já o adulto, eu lido muito com pessoas que também trabalham com produção de programas de televisão e a gente trabalha muito com esse lado que é algo que mexe muito com o ego das pessoas, né? E a gente lida muito, às vezes, a gente mesmo, em situações onde as pessoas, você sabe, entende que ela não tem essa inteligência emocional. Que não foi construído isso desde a infância dela. As igrejas estão amarrotadas de pessoas feridas, doentes, porque não tiveram na sua infância essa inteligência que nós temos hoje espiritual e emocional, de que nós precisamos nos alertar para educar os nossos filhos, para que no futuro essa geração não seja como a geração que está hoje aí. Mas o que fazer com uma legião de jovens que estão com a sua inteligência emocional completamente assim, desestruturada? Não existe. Simone, essa pergunta é muito boa e é onde eu estava querendo comentar. Sim, a criança recebeu tudo isso e agora ela cresceu. Ela não tem uma estrutura emocional. O que fazer com essa pessoa? Eu penso que a instrução, ela ajuda muito. E a palavra de Deus diz que o povo do Senhor peca por não conhecer a palavra do Senhor. E um pensamento, um conhecimento que liberta a gente quando a gente recebe essa revelação do amor de Deus por nós, dessa aceitação de Deus, e que eu não preciso fazer o jogo do mundo para que eu seja aceito, porque esse é um grande problema. Nós queremos ser aceitos, só que para ser aceito a gente faz qualquer coisa.
E é por isso que a gente entra nessa relação de comparação, seja no trabalho, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que ser o mais bonito. Aí se criam também, Yuri, só um comentário, aí também se cria também essa identidade, por exemplo, com essas tribos urbanas também, né? Aí onde pode ser um ponto até de maior divisão em casa. O pai quer que o filho seja aquele certinho, mas ele não encontrou aceitação em casa, ele vai se identificar com uma tribo. Aí, pela vontade de ser aceito, ele passa a fumar. Ali, aquele ingênuo cigarro, começa a beber aquele golinho ingênuo de cerveja. Esse ingênuo é bem irônico mesmo, porque começa assim. Na verdade, para buscar isso aí, né, Yuri? Porque nós somos seres sociáveis e precisamos pertencer a algo, né? E quando não nos sentimos que pertencemos à nossa família, vamos procurar um ciclo social onde a gente consiga nos sentir pertencentes àquele ciclo, né? Aí... E onde abraça é onde a pessoa se sente confortável. Por exemplo, tem quantas pessoas que chegam à igreja ou participam de uma igreja, a palavra de Deus é fundamental nesse processo, mas muitas vezes o primeiro passo que marca é o acolhimento das pessoas. Exatamente. E às vezes acontece o oposto também. A gente não adianta achar que não acontece, porque acontece. Tem pessoas que não são aceitas dentro da igreja e que são aceitas por esses grupos fora da igreja. E quando eles são aceitos por esses grupos, eles saem da igreja. Agora, uma coisa importante também, a gente está falando agora do adulto, né? Que não teve essa preparação, esse terreno bonito, e agora não está conseguindo colher. É importante a gente lembrar também, às vezes a pessoa se converte, ela entra, né, na igreja, pronto, não tem mais nada, Jesus já curou tudo, e cavuca tudo lá para dentro, fica tudo, né, tudo em suspensão. E não é assim, né? Eu gosto, a Bíblia começa bem no início lá, haja luz e houve luz. Então, a gente também tem que buscar luz para essas nossas dificuldades, problemas, trazer à tona. Gente, por que eu tenho tanta dificuldade disso? Vou pedir ajuda, ajuda ao pastor, ajuda a terapias, né, profissionais. Nós temos profissionais nesse campo para ajudar nisso também. Há uma certa resistência. Eu posso ir ao médico, eu posso ao dentista cuidar de uma cárie, mas eu não posso um psicólogo, um terapeuta para me ajudar com as minhas emoções. Então, isso é importante a gente falar também, não é só... Aí é uma forma de reprimir esse estado emocional. E que aí vai sair por algum lugar, vai sair em algum momento, né? Isso ou com as pessoas ou com você mesmo, em doenças. Nós temos aí doenças emocionais, né? Que elas vêm disso, não tem nada biológico acontecendo, mas por quê? Foram emoções que não foram bem trabalhadas, foram cavucadas, até por uma pseudo-religião, assim, não, Deus me curou, glória a Deus, Deus cura mesmo, Deus cura qualquer coisa que Ele quiser, Ele é Deus, né? Mas, muitas vezes, Ele pode usar pessoas, pastores, profissionais, para trazer essa cura para a gente. Então, a gente tem que ter humildade também. Gente, eu lido mal com isso, né? Hoje, antes de começar aqui, eu estava escutando lá fora aquela pastora, eu esqueci o nome dela aqui, Joyce, ela falando que ela tem o sofá dela, que ela chega lá no sofá, que ela chora, que ela fala. Isso mesmo, né? Colocar para fora, não ter, achar que Deus está achando que é pecado, o fato de eu ter ficado chateada com aquilo, não conseguir lidar com aquilo. Então, é pedir ajuda mesmo, seja uma ajuda espiritual através dos líderes, né? Nós temos tantos células, tantos trabalhos interessantes, bacanas, abençoadores, ou seja, ajuda profissional também. Mas isso aí também é fruto dessa sociedade individualista que hoje nós estamos vivendo. Né? Hoje, por exemplo, você não conhece quem é o seu vizinho de porta. Até para dar o famoso bom dia, boa tarde, de uma cortesia, isso está acabando. Quanto mais, então, se vulnerabilizar no sentido de ir lá e falar assim, olha, eu preciso de ajuda. Porque isso é uma exposição grande. E isso também é fruto de uma insegurança causada aí em algum momento da vida. Não é verdade? Gente, só pedir aqui um minutinho para vocês, só para fazer alguns registros importantes aqui dos nossos internautas que estão participando conosco, estão ligadinhos no bate-papo, só fazendo aqui o registro da Jéssica da Silva. Ela nos mandou um e-mail e ela diz assim, sobre aquilo que nós falamos até mais no primeiro bloco, né? Constituir uma família hoje é uma imensa responsabilidade, principalmente para nós cristãos, que temos propósitos vindos de Deus para cumprir. Um deles é a oração, que é, com certeza, indispensável, assim como também a busca pela sabedoria na palavra. Assim como também a busca pela sabedoria na palavra. Deus abençoe a todos. Esse aí é o recadinho da Jéssica aqui pelo e-mail.
Temos aqui no Twitter também as participações da Marcela, que diz que está ligado aqui no bate-papo, está gostando do programa. A Júlia Batista também. Temos a participação da Kátia Milagres, que diz respeito ao que estamos falando. Olha, ela diz assim, ó, confrontar os sentimentos com a palavra é liberar o coração em oração. E a paz de Deus nos livra da angústia, do medo e da dor. Ela está falando aqui de um confronto do sentimento com a palavra. Mas nem todo mundo tem esse acesso. Ou pelo menos acha que não é agora, não é o momento. Não é? Quando aí nessa questão de acesso à palavra. Nem todo mundo tem. Você concorda? Sempre. A gente sempre deixa quando não tem mais jeito. Tudo a gente é assim, né? A gente só toma água quando a gente está com sede. E dizem que a gente tem que tomar... A gente não pode sentir sede. Sentiu sede é porque já passou do ponto. A gente só conserta o carro quando ele para de funcionar. E as emoções também são assim. Ela começa a dar alguns indícios de que não está legal, de que você não está bem. Só que você vai sempre, não, vou aguentando, até que uma hora estoura. Que hoje nós temos até uma síndrome chamada burnout, que é justamente, começa assim com pequenos indícios e a pessoa não se apercebe, quando vê ela não consegue mais trabalhar, não consegue mais se socializar com seus amigos, com sua família. Isso acontece muito. Então, quando a gente tem esses indícios, precisamos cuidar deles. Na verdade, essa questão desse sentimento tem a ver com o que a sociedade tem ministrado e falado na nossa vida, que você tem que ser forte, você não pode ser... você tem que ser o melhor. Então, você vai tratando esses sentimentos dentro de você que você não pode ter, né, as suas emoções, você não pode expressar, você tem que ser... Você não pode chorar, você não pode compartilhar. A pessoa do lado é sempre o seu adversário na profissão, aonde você... né, aonde você está. Então, tudo isso influencia para que você fique, né? Há um princípio da psicologia que fala que a cura vem pela boca, né? Vem pelo falar. Exatamente. E a palavra de Deus fala sobre isso, que é quando a gente confessa os nossos pecados uns aos outros e oramos uns pelos outros, é que nós somos curados. Então, o se expor no que diz respeito às suas emoções ajuda a ser cuidado. Quando a gente vê cegos que foram curados, prostitutas que tiveram suas vidas transformadas e outros com tantos problemas, eles só foram curados. A Bíblia também relata de lunáticos, né? Na época eram pessoas com esses problemas emocionais. E eles só foram curados a partir do momento que foram expostos. Se você não se coloca à exposição, e é difícil, é duro, mas esse é o caminho que você consegue. Esse é o primeiro confronto aqui, né? Como esse é o primeiro usando confronto. a palavra aqui.